Boa noite. É um prazer estar aqui novamente para encerrarmos a nossa mini conferência sobre saúde. Hoje eu teria uns 4 ou 5 tópicos para falar, mas nós não vamos conseguir. Normalmente o programa leva 8 dias e tentamos fazer em apenas 5. Mas eu acho que o que tinha de mais importante, tiramos assim um sumo e deixamos com vocês. E hoje eu queria falar sobre um aspecto muito importante. Uma pessoa passa a vida toda fazendo as coisas que não deve fazer, tratando o corpo de maneira que não deve tratar, e chega um momento que ela desperta e quer fazer algumas modificações. Acontece que às vezes as pessoas fazem realmente algumas modificações, mas sente que seu organismo não responde de maneira apropriada, ou seja, não sente a mudança. E qual é a resposta para isso? A resposta é que pessoas que passaram muito tempo numa alimentação inadequada, com muitos refrigerantes, muita gordura, muitos produtos refinados, quando ela tenta fazer uma modificação, o seu trato digestivo está em uma certa situação que já não tem mais condições de obter os benefícios daquela nova alimentação que ela está introduzindo. Então, o que nós deveríamos fazer seria o que eu chamo de uma desintoxicação. E a desintoxicação, ela se faz em 2 partes. Existe a desintoxicação mecânica, que é a desintoxicação que vai promover a limpeza do trato digestivo. E existe a desintoxicação sistêmica, que é aquela desintoxicação que vai promover a limpeza da corrente sanguínea, da linfa e dos tecidos dos órgãos de uma maneira geral. Então, faz aproximadamente 4 semanas, eu escutei um depoimento de alguns cientistas no CNN falando sobre qualidade de vida e estilo de vida. E o que eles declararam me marcou profundamente, porque eu jamais pensaria que pessoas seculares poderiam fazer tal declaração. Dizem eles o seguinte, que pessoas que passaram talvez toda uma vida levando uma vida desregrada com relação ao seu corpo, se elas não têm ainda no seu sistema uma lesão irreversível e elas fazem algumas modificações no seu estilo de vida, eles dizem o seguinte, que o seu corpo reagirá como se essa pessoa nunca tivesse feito nada de errado. E eu me lembro passagem que tem no livro de Isaías que fala que Deus pega os nossos pecados e lança no fundo do mar e jamais se lembra dele, não é verdade? Então, sempre é tempo para recomeçar. Nosso corpo ele foi criado com uma perfeição tremenda e muitas pessoas dizem, não, o corpo humano é frágil. Não, o corpo humano é resistente, ele é mais resistente que qualquer máquina que vocês jamais poderão imaginar. Não é à toa que o salmista diz que de maneira maravilhosa nós fomos o quê? Nós fomos formados. Por exemplo, com todo conhecimento que nós temos hoje em termos de materiais resistentes, a ciência ainda não encontrou um material onde ele possa produzir uma bomba que vá bombear 70 a 80 anos, 24 horas ao dia, sem parar para uma manutenção. Não existe. E o nosso coração pode fazer isso. E ele faz. E pode fazer muito mais do que 80. Nós vemos os Unzas com 105, 110 anos, o seu coração funcionando. Não parou para quê? Para manutenção. Nosso corpo é um corpo muito resistente. Por exemplo, o fígado. O fígado, para mim, é um dos órgãos mais maravilhosos que nós temos no organismo. O coração ele é importante, mas o funcionamento do coração é um funcionamento muito simples. O coração é uma bomba. É um funcionamento assim simples.
O fígado é super complexo. O fígado realiza aproximadamente 500 processos químicos diferentes. Se tivesse que se criar um laboratório para poder realizar todos os processos químicos que realizam o nosso fígado, necessitaria de ser uma planta química com aproximadamente 240 quilômetros quadrados. E Deus consegue realizar tudo isso nesse pequeno órgão de 1,5 kg a 2 kg. Para mim, o fígado é tão importante. Eu sempre digo que quando um homem vai fazer uma declaração de amor, ele deveria falar: eu te amo com todas as forças do meu fígado, não do coração. Porque o coração, ele tem um funcionamento assim, simples, mas o fígado, ele é fantástico. Então, nós temos um corpo que está preparado para enfrentar todas as adversidades que existem no ambiente. Deus, quando criou o homem, o criou para viver num ambiente sem pecado, onde não haveria doenças. Mas Ele já colocou lá no sistema imunológico do ser humano um mecanismo de defesa contra enfermidades. Por que Ele colocou? Porque Ele já sabia o quê? Ele já sabia da queda do homem. Ele já planejou, já preparou. E se nós tivermos um sistema imunológico funcionando, as enfermidades não terão vantagem sobre o nosso corpo. Para que vocês tenham uma ideia, a cada momento estamos desenvolvendo tumores. Eu provavelmente já devo ter na minha vida vários tumores. E por que não se desenvolveram num tumor cancerígeno? Porque as células do meu sistema imunológico estão constantemente vigiando e fazendo o quê? Devorando, destruindo. Para que um tumor em situações normais chegue ao tamanho de uma cabeça de alfinete, se necessita aproximadamente de 15 a 20 anos. E hoje, com o sistema imunológico debilitado, nós vemos pessoas desenvolvendo tumores com uma rapidez impressionante. Então, o sistema imunológico funcionando bem, nós estamos guardados contra não somente problemas infecciosos, mas também contra problemas de formação de tumores. E a desintoxicação, a finalidade dessa desintoxicação, de nós limparmos o nosso intestino, é, digamos assim, fortalecer o sistema imunológico, ativá-lo, regulá-lo, porque ele se encontra o quê? Cansado. Lembra quando eu mencionei da leucocitose digestiva? Pessoas que comem alimento puramente cozido, como o organismo está constantemente desencadeando aquela reação alérgica e que no final aquilo pode ser o quê? Pode ser passos que vai levar para o esgotamento do sistema imunológico e o aparecimento de enfermidades. Então o alvo é o sistema imunológico, esse sistema que preserva nossas vidas, que não poderemos viver sem ele funcionando completamente, pouco mais do que alguns dias. Então, qual é a melhor maneira de nós desintoxicarmos o nosso corpo? A maneira mais efetiva e mais prática para fazer a desintoxicação, que eu digo desintoxicação sistêmica, é bíblico. Qual é? Jejum. Inclusive pessoas que estão com problemas sérios de enfermidade, que têm problemas de tumores, de quistos, de fibromas, melhor tratamento é o jejum. Agora, como funciona? E por que o jejum funciona? Bom, quando nós deixamos de fornecer energia para o nosso organismo em forma de alimentos, o nosso organismo ele coloca em andamento o seu sistema de apoio. Então, nas primeiras 12 horas, nós temos no nosso fígado glicose que está armazenado em forma de glicogênio. Então, quando termina aquela energia depois de uma refeição, passado 6, 7 a 12 horas, o corpo começa a utilizar essa reserva chamada glicogênio. Então, o fígado pega aquele glicogênio e vai transformar em glicose,
liberar na corrente sanguínea para a manutenção do nosso organismo. Só que tem um período muito curto de reserva. E quando acaba a glicose, que é produzida pelo glicogênio, o organismo começa então a obter energia através da proteína. Só que ele não pode continuar desdobrando proteínas, por quê? Porque seria a destruição do organismo. Então, durante um período de apenas 18 a 36 horas, começamos a desdobrar proteínas, mas logo o corpo muda para uma fonte de energia que não seja o quê? Nefasta para o nosso corpo. Então, ele começa com as gorduras, principalmente aqueles que são metabolizadores, usam eficientemente a energia. O que acontece? Tem uma reserva muito grande de gordura. Então, o corpo começa a utilizar as células adiposas para produzir a glicose que necessita. Agora, quanto tempo dura? Quanto tempo uma pessoa normalmente pode parar sem comer? Mais ou menos uns 30 dias. 30 dias uma pessoa pode ficar sem comer e ficar ainda saudável. A Bíblia diz que Jesus jejuou quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Ele era divino humano, né? Nós, 30 dias, existe caso registrado de pessoas que passaram mais de 30 dias sem comer. E não só foi encontrado vivo, como desapareceram muitas enfermidades que essas pessoas tinham. Então, chega um momento em que já não existe mais o quê? Tecido adiposo. Agora, o que o corpo lança a mão? Bom, agora o corpo entra em desespero. O sistema imunológico também entra em desespero, que ele tem que produzir energia. Então, existem células no nosso corpo que saem procurando o quê? Tudo que existe no organismo que é desnecessário para destruí-lo e transformar em energia. Começa um processo de reciclagem dentro do nosso organismo. Então, por exemplo, tumores, quistos, fibromas, processos inflamatórios, fecalomas, tudo isso agora passa a ser alvo para a destruição e para ser transformado em energia. Então, é através desse sistema que as pessoas melhoram de várias enfermidades. Tem pessoas que têm câncer, e às vezes um jejum prolongado pode fazer com que as células de defesa destruam e transformem aquilo em energia para o corpo. Uma pessoa que começa a fazer um jejum, às vezes no primeiro dia é muito difícil, no segundo dia às vezes é mais difícil ainda, e tem pessoas que pensam que está morrendo, não está morrendo, está com vontade de comer, mas não está morrendo. Está com medo de morrer, porque é isso que está inculcado na nossa cabeça. Por exemplo, por que tem pessoas que conseguem passar 30 dias sem comer e não morrem, e tem pessoas que às vezes se perdem numa floresta e com 7, 8 dias encontram-se mortas por inanição? O que matou essa pessoa? O medo de morrer. O medo mata, o pânico. Então, essa é a diferença entre um jejum que você faz voluntário e aquele jejum que é circunstancial para pessoas que não estão preparadas. Então, no segundo dia é difícil. O estômago, o intestino começa a fazer aqueles movimentos, retorcer. Não, eles não estão pedindo alimento, eles estão espreguiçando pelo descanso que eles não tinham já de várias décadas. O barulho que nós sentimos não é o organismo pedindo alimento, é uma comemoração pelas férias que nunca foram dadas para eles. Finalmente, depois de tantos anos de maltrato, umas férias, quem não gosta de umas férias? Não é verdade? E toda aquela energia que o cérebro tem que gastar, que são energia vital, em todo o processo digestivo, essa energia está sendo o quê? Economizada, está sendo colocada em função de se fazer uma limpeza no nosso organismo, e o nosso corpo ele tem habilidade, ele tem eficiência para fazer uma limpeza
e deixaria muito de vocês aqui com inveja. Faz uma limpeza muito bem feita. Agora, por que algumas pessoas sentem náusea? Às vezes, no segundo ou terceiro dia de jejum. Por que sentem dores de cabeça? Por que alguns pensam que vão desmaiar? Por quê? Simplesmente porque, quando se dá essas pequenas férias ao organismo, eles pensam da maneira seguinte: olha, antes que eles pensem em jogar mais comida aqui para baixo, vamos usar nosso sistema para poder eliminar. E às vezes o sistema de eliminação é tão eficiente que existe uma carga muito grande de toxinas para a corrente sanguínea. E às vezes tem pessoas que têm coceira, sai feridas na pele, outras sentem náusea, vontade de vomitar. Isso são manifestações benignas de um sistema, de um processo de cura. Você não está morrendo, você está simplesmente o quê? Renascendo. Já reparou como é difícil nascer? Não sei se vocês lembram. Eu não lembro, mas já me disseram, é difícil nascer. E eu sei que é difícil nascer. Não é verdade? E renascer também é difícil, mas é possível. Basta ter o quê? Basta ter o desejo. Agora, quando você observa uma pessoa jejuando no quarto dia, se você observa uma pessoa jejuando no quarto dia, você talvez nem conheça a pessoa. Não porque ela esteja desfigurada, mas você vai olhar na fisionomia daquela pessoa, você vai ver uma paz que você nunca viu antes. Você vai ver nos olhos uma tranquilidade, um brilho que nunca foi percebido antes. Finalmente aquela pessoa está o quê? Ela está em paz consigo mesma. Porque essa é a finalidade do jejum. O jejum, ele tem a finalidade de fazer uma limpeza física, e ele também tem uma finalidade de quê? Sobre a mente e, consequentemente, sobre o nosso espírito. Em algumas clínicas de tratamentos naturais, por exemplo, no Brasil, eu me lembro de uma clínica que tinha alguns pacientes que no segundo dia tínhamos que vigiar, porque o pessoal ia para a mata ver se encontrava mamão, cana, qualquer coisa. Viraram verdadeiros pioneiros, né? Mas já no quarto dia, quinto dias, as pessoas já não sentiam aquela ânsia de comer, estavam muito bem. E existem casos de pessoas que, quando chegam ao jejum no quarto ou no quinto dia, chegam à euforia. Sabe o que é euforia? A pessoa está alegre, contente, rindo à vontade, é eufórico. Você olha assim, pô, acho que a falta de comida deixou ela meia... Mas não é. Isso se explica cientificamente, que são a presença dos corpos cetônicos no corpo que produz essa euforia. Né? O corpo começa a utilizar corpos cetônicos e os corpos cetônicos levam à euforia. Agora, logicamente que isso são para problemas assim graves de saúde, né? Problema grave de saúde necessita uma intervenção grave. E no processo que se usa muito lá no Brasil e algumas outras clínicas, na Espanha, por exemplo, de 21 dias, que são 7 dias de jejum, depois mais 7 dias com suco de frutas doces, e depois mais 7 dias comendo as frutas doces e voltando novamente para a alimentação normal. Claro que uma clínica, você não vai ter esses sintomas de náusea, de dores de cabeça. Por quê? Porque existe todo um sistema feito ali para ajudar o seu corpo na eliminação rápida dessas substâncias. São cataplasma de barro, são banhos de vapor, são caminhada nas pedrinhas. Tudo isso ajuda o seu corpo a eliminar. Principalmente a pele. Nossa pele é o maior órgão de excreção do corpo. E nós nos auto-intoxicamos porque temos uma pele inativa. E por que a pele está inativa? Porque ela está desaclimatada. Quando chega o verão, tem o quê? O ar-condicionado. Quando chega o inverno, tem o quê? Tem o heater. Então, a nossa pele ela está desativada. E no processo de desintoxicação, uma das coisas que nós deveríamos fazer é colocar e voltar a fazer com que a nossa pele volte a desenvolver a função de eliminação. Volte a ser novamente ativa.
Então você pode planejar, bom, eu não vou fazer uma semana, e na clínica às vezes nós fazíamos, por exemplo, as pessoas quando chegavam no 5º, no 6º dia de jejum, então se falava, olha, hoje vai ter um banquete aqui especial. Então se preparava as mesas, chegava a hora o pessoal assim, né, sentava e botava lá assim um caldinho de vegetal em cada... Era o banquete, um caldinho de vegetal para fazer reposição, principalmente de minerais, né? Então era algo fantástico. Mas você pode fazer um plano, você pode fazer um plano de 3 dias. Você pode passar um dia em jejum com bastante água, pode passar um dia tomando suco de frutas doces ou de cenoura, ou você pode passar um dia comendo as frutas e no 4º dia voltar a uma alimentação mais saudável. Então você pode utilizar esse sistema de acordo com o objetivo que você queira. Separa uma desintoxicação, separa um tratamento de enfermidade, pode se fazer mais longo. Você pode dosar da maneira que você queira. Não tem problema nenhum. A única coisa que contraindicaríamos o jejum seriam para os diabéticos, né? Diabéticos não devem fazer jejum. Mas pode passar pelo suco, em pequenas quantidades. Pode passar também pelas frutas, em pequenas quantidades. Então, esse é um dos métodos, o jejum. Outro método que se pode utilizar, que pode ser juntamente com o jejum, seria o que nós chamamos de lavado de sangue. Como é o lavado de sangue? O que eu utilizo para lavar meu sangue? É um termo muito antigo utilizado, mas na verdade é um sistema de depuração do corpo, do corpo sistêmico, não da cavidade. Cavidade vamos falar mais tarde. Se pode utilizar simplesmente 2 coisas, sol e água. Se você não tem uma sauna, utilize o sol e a água. Como o sol e a água? Você pode ficar no sol da manhã, aquele sol no máximo às 10, 10h30 da manhã, com a cabeça coberta e um lado do sol exposto, do corpo exposto ao sol. Então você fica 5 minutos ali no sol e pega uma pessoa com a mangueirinha que tem um jato de água bem fino e que jogue água ali em cima de você. E depois deixa. Você permanece ali no sol. O que o sol vai fazer com aquela água? Aquela água vai evaporar e o que vai acontecer com a pele? Ao mesmo tempo que a água está evaporando, os poros estão fazendo o quê? Estão se abrindo e o corpo está eliminando o quê? Eliminando toxinas. Então, é como um banho-maria, né? Um pouquinho mais de água, sol e depois o quê? Vira, né? A parte do tórax para baixo, só com cuidado para não pegar temperaturas altas na cabeça. A cabeça tem que ser protegida. Se um dia, por exemplo, tiver muito calor e você estiver suando muito, você pode colocar uma toalha de água fria na cabeça e deixar que o corpo elimine através desse movimento de vasoconstrição, vasodilatação. Quando vem o calor, existe uma vasodilatação. O fluxo de sangue, ele vem para a pele. E o que acontece hoje é que pela essa alimentação e essa dieta que se tem hoje, existe uma congestão de sangue nos órgãos internos do nosso corpo e a nossa pele é uma pele extremamente fria, mais fria do que deveria, porque tem pouca irrigação sanguínea. Quando você submete a pele a calor, os vasos dilatam. Quando você joga água fria, ele contrai. Esse movimento de dilatação e contração vai estimulando o quê? Vai trazendo o sangue dos órgãos mais internos para a pele. E o que vai acontecer? Vai haver um descongestionamento dentro do nosso organismo, facilitando que os órgãos, principalmente fígado e rins, exerçam o seu trabalho de eliminação de impurezas. Não estão mais o quê? Congestionados. Então, notaram os efeitos como é? Descongestiona os órgãos de eliminação. A própria pele, que é um órgão de eliminação, o que ela faz? Ela começa também a eliminar toxinas. Então, esse é banho vital, pode-se fazer de vez em quando para um lavado de sangue.
De vez em quando pode fazer. Agora, a sauna. Se pode utilizar a sauna? Pode, eu acho que todo mundo deveria ter uma sauna em casa. Eu ainda não tenho, estou pensando em construir. Bom, se bem que eu moro lá no Texas, a casa já é uma sauna. O Eric, da casa do pastor, também é uma sauna. Então, a sauna ela deve ser uma sauna o quê? Seca. Não deve entrar vento. O frio não faz mal. O que faz mal é o quê? É o vento. Frio não faz mal. Tanto é que, por exemplo, existem regiões, lugares até no Chile, na Noruega, nos países nórdicos, por exemplo, em que eles tomam aqueles banhos naquelas casinhas ali, à base de pedras, que são saunas secas, e depois vão para aquele laguinho gelado lá, mergulham em volta e fazem assim. E o índice de problemas coronários nessas regiões são baixíssimos. E olha que eles comem bastante o quê? Bastante gordura, né? Então, isso tem um efeito no nosso organismo fantástico. Se pode fazer. Agora, outra coisa que não pode ficar dentro da sauna, sabe o que é? A cabeça. Mas, doutor, como é que eu vou deixar a cabeça do lado de fora? Tem que se usar aquela sauna em que a caixa fecha aqui, ó. Cabeça não deve ficar dentro da sauna. Inclusive, essas saunas que o pessoal entra aí para poder desintoxicar, na realidade não estão desintoxicando, estão trocando toxinas. Porque o que um está eliminando, o outro está respirando ali dentro. Então, essas que seriam mais ou menos o banho turco, né, que é aquelas caixas em que a cabeça do indivíduo fica do lado de fora e um pano molhado na cabeça frio, fica ali um tempinho, quando a temperatura da pele esquenta, corre lá no chuveiro um jato bem gelado, depois vai, repete 3 ou 4 vezes. Essa é uma vacina. Essa é uma vacina contra muitas enfermidades, por quê? Porque vai estimular o seu sistema imunológico e vai estimular a sua pele. E você não vai estar predisposto a gripes e resfriado com tanta frequência. Por quê? Porque a pele, ela aprende a reagir. Você já reparou por que as árvores pode ter a temperatura mais fria que você imagina, ela não morre? Por que ela não morre? Porque a pele dela endurece. Você chega numa árvore durante o inverno e você toca na casca dela, parece pedra. Ela está toda fechada e está preservando um certo calor lá para dentro, e ali está cheio de vida. Agora, quando chega o verão, o que acontece? A primavera, aquela casca começa a ficar o quê? Mais macia, então começa a brotar, a vida não morreu, ela começa a brotar dali. Então, se nós damos à nossa pele a capacidade de reagir às variações de temperatura, como as plantas sabem reagir, não haveria problema de resfriado. E os resfriados não abririam o quê? As portas para essa quantidade de flus que existe por aí, de vírus e tudo isso. Então, a sauna seria um dos métodos a ser utilizado também. Agora falamos de desintoxicação sistêmica. Vamos falar de desintoxicação agora mecânica, principalmente do trato digestivo. Nós, para essa desintoxicação mecânica, necessitamos de 2 componentes. Um componente, aliás, 3 componentes eu diria. Um componente é água, o outro componente são fibras e o outro componente seria produtos para estimular o peristaltismo. Nós temos aqui 3 componentes. Agora, os enemas ajudam no lavado intestinal? Ajudam? Eles ajudam, mas não com tanta eficiência. Por quê? Porque quando você faz um enema, o que acontece? A água ela vai com uma determinada pressão, ela vai lavar o seu intestino, mas o que vai sair, a maioria vai ser o quê? Fezes que já estão soltas. Se você quiser fazer um deep clean, você tem que utilizar uma força o quê? Uma força mecânica. Então,
Por exemplo, qual o alimento que tem bastante fibra? Das frutas. Mas não utilizaríamos uma totalmente ácida, vamos utilizar uma semi-ácida, por exemplo, a maçã. Maçã tem bastante fibras, tem a pectina. Então você já tem a parte das fibras. Agora, o que você pode fazer, porque você precisa também ajudar a soltar aquelas fezes que estão endurecidas. Como você vai fazer isso? Você vai tomar na noite anterior, se você não tem problema de pressão alta, um copo com umas 2 colheres de Epsom Salt. Quantos conhecem o Epsom Salt? É uma delícia, não é verdade? Horrível. Só de pensar já me dá náusea. Então, quando você toma o Epsom Salt, não precisa saborear, pode engolir, não tem problema. Ele chega no nosso intestino, como ele é sal e água, ele tende o quê? A não ser absorvido, porque existe a diferença aqui do processo de osmose. Você tem agora mais sódio fora da cavidade, então a água não vai entrar para a cavidade. Isso acontece muita gente que quer fazer o enema. Teve um dia que uma pessoa me chamou e disse: olha, eu botei um galão e não saiu nada. Você botou o sal? Não, o galão entrou. Porque quando não tem sal, o que o intestino faz? Suga tudo, vai para a corrente sanguínea. Então tem que colocar o sal para poder fazer esse gradiente osmolar, para que a água não entre, a água vai ficar na cavidade, ainda vai fazer o contrário, ainda vai atrair mais água para fora do lúmen do tubo digestivo. Então você toma numa noite anterior e já pela madrugada o que vai acontecer? Você vai escutar aquela revolta, agora é revolta de verdade. Então você vai no banheiro, você vai fazer diarreia e tudo, mas aquela diarreia ajudou a amolecer também o quê? Um pouco daquelas fezes endurecidas. Aí você pode entrar na maçã, por exemplo. Você pode comer bastante maçã, passar uns 3 dias comendo maçã, bem lavadinha, com a casca, e tomando quanto de água? Tomar mais. Não se esqueça, tem que haver 2 componentes. O componente das fibras e o componente da água. Se você come só maçã e não toma água, o que vai acontecer? Vai ter que chamar o 911, porque vai tapar. Então, os 2 componentes têm que ir juntos. Isso você pode fazer com vários outros tipos de alimentos que tenham bastante fibra. Ok? Então, esse é um dos métodos pela qual você poderia utilizar para fazer a desintoxicação. Agora, com relação aos suplementos, o que eu faço com os suplementos? Vale a pena tomar suplementos de vitamina E, vitamina C, blá, blá, blá? O que vocês acham? Hã? Sim. Está dividido aqui. Muito bem, fazem aproximadamente 1 ano, o Departamento de Sanitation lá de Washington tirou do sistema de esgoto mais de 2 toneladas de tablets de vitaminas. Por quê? Muito dessas tablets, do jeito que a pessoa engole, ela vai. Estava entupindo o sistema de SUAS de Washington, D.C. Então, essas vitaminas, ela tem pouca boa biodisponibilidade no organismo. Então você vê às vezes algumas propagandas na televisão falando: olha, a vitamina A é muito boa, mas para você comer vitamina A ou ingerir vitamina A suficiente, você vai ter que comer uns 50 a 100 quilos de cenoura por dia. É verdade isso? Oi? Por que não é verdade? Porque é o seguinte, eles não fazem diferença entre um produto sintético e um produto natural. Agora, em miligramas estaria certo, ou em unidades internacionais estaria certo. Mas acontece, por exemplo, você pega a vitamina C, você pega 2 recipientes
enche esse recipiente de água e colocam ali bactérias. Então você vem no primeiro recipiente, você coloca a vitamina C sintética. O que acontece com as bactérias? Elas ficam como se estivesse numa sauna, tranquila. Agora você pega um limão, espreme na outra, o que acontece com as bactérias? Morrem. Mas não é vitamina C. Esse copo aqui não tinha uma vitamina C muito mais concentrada do que o copo B? Tinha. Mas existem certos elementos nos produtos naturais que atuam como sinergéticos, potencializam a ação da vitamina C e de outros nutrientes que o sintético não tem. Então, aí está a diferença. Então, utilizar em seu estado natural. Tem pessoas que começam a tomar vitaminas, por exemplo, e o que acontece? Primeira coisa que muda é a cor da urina. Por quê? Porque o dinheiro está indo down the drain. Está indo embora, literalmente. Tem pessoas que tomam vitamina dá mais sono, porque coloca uma carga a mais no seu organismo. Mais carga no organismo, mais trabalho para os rins e mais indisposição. Então, esses produtos, eles têm uma ação muito limitada. Muito limitada. Principalmente para nós que vivemos em um país onde existe abundância e que existe aí uma fartura de tudo que você possa imaginar. Agora, existe algum perigo nos suplementos vitamínicos? Existe? Quais são os problemas que podem existir? Por exemplo, existem as vitaminas que são solúveis em gordura e existem as vitaminas que são solúveis em água. As que são solúveis em água, o corpo elimina facilmente. As que são solúveis em gordura, ela pode ser tóxica. E é solúvel em gordura é a vitamina A, a vitamina E, a vitamina D e a vitamina K. Eu posso, por exemplo, tomar suplementos de vitamina A e ser intoxicado. Intoxicação por vitamina é um negócio sério. Agora, por que eu posso tomar vitamina A sintética e me intoxicar e eu posso tomar 30, 40 copos de suco de cenoura cheio de vitamina A e eu nunca vou intoxicar? Qual a diferença? Porque Deus já colocou nos vegetais a vitamina A em forma de provitamina A ou caroteno. Então, quando nós ingerimos o caroteno, qual vai ser o órgão que vai transformar aquilo ali em vitamina A? É o fígado. Ele volta em ação novamente. O fígado está em todas. Então, o fígado transforma o que o corpo necessita em vitamina A e o que ele faz com o restante do caroteno? Elimina. Você já reparou que a pessoa que toma muito suco de cenoura começa a ficar com cor de cenoura? Porque está eliminando pela pele. Então, a natureza, você nunca vai, digamos assim, exagerar. Por quê? Porque já existem os mecanismos para evitar uma intoxicação. Então, deveríamos evitar esses produtos. Existem produtos bons, mas nós devemos também evitar, porque um dos problemas que se dá muita ênfase a produtos naturais é que, na realidade, eles tentam vender a ideia que aquilo ali vai substituir o seu estilo de vida. E, na realidade, não vai, e a pessoa começa a depositar fé naquilo, e coisas que ela deveria estar fazendo, ela deixa de fazer, e o que acontece? Vêm as enfermidades. Então, por exemplo, o noni é bom? O noni é excelente, muito bom. Ele pode ser utilizado como terapia? Pode ser utilizado como terapia. Ele pode substituir um estilo de vida? Não pode substituir um estilo de vida. Tudo tem que ser um trabalho o quê? Um trabalho em conjunto. A natureza está aí para ajudar, mas o estilo de vida tem que seguir. O grande êxito hoje dos grandes laboratórios, dos laboratórios que produzem medicamentos,
É porque eles vendem essa mensagem, que um comprimidozinho vai resolver todos os seus problemas. E vendendo essa mensagem, o que acontece? O povo não é esclarecido, cai no engano, toma remédio, chega um momento que os remédios que era para curar alguma coisa, criar outros problemas. Tem pessoas que começam a tomar um remédio, dentro de 1, 2 anos, estão tomando 4, 5, 6 tipos de remédio diferentes, já para contrarrestar os efeitos colaterais daquele primeiro medicamento que ele começou a tomar. Então, nada substitui um estilo de vida. Esse não é o plano que Deus tem para a sua igreja. Agora, os medicamentos têm a sua utilidade? Ou não? Ele tem a sua utilidade. Por exemplo, quando eu fiz meu internado lá no Texas, trabalhei muito tempo na emergência. Eu sempre gostei de emergências. É o único lugar que eu conseguia fazer alguma coisa sem se sentir culpado. Víamos pessoas chegarem realmente detonada e que os medicamentos realmente tiravam ela do pé da cova. Mas para aquela limitação ali, porque esse é outro grande problema da medicina moderna. Nós somos muito bons para tratar problemas agudos e traumas, mas nos demonstramos um verdadeiro fracasso nas enfermidades crônico-degenerativas. Aliás, a maior parte das enfermidades crônico-degenerativas somos nós mesmos que criamos. Por quê? Uma pessoa tem um infarto do miocárdio, não é verdade? Eu sempre digo à pessoa, olha, se você tiver dor no peito, não vai para a cozinha fazer suco de cenoura, não, vai para a emergência do hospital. Se você estiver sangrando, não vai fazer suco de batata, vai para a emergência do hospital. Porque esse não é o momento. O momento era antes, agora é lá. Então, o que acontece? Quando a pessoa chega lá nessa situação, um infarto do miocárdio, detectou um infarto do miocárdio, então se faz todos os exames para ver, e tem um protocolo de infarto, e, bom, vamos fazer o seguinte, tem uma coronária entupida, o que vamos fazer? Vamos supor que está completamente comprometido, tem que ser um procedimento bem invasivo, então vai fazer o quê? Um bypass. Aí o que acontece? A pessoa sobreviveu? Sobreviveu, está viva. Agora outra pergunta, ela está curada? Ela não está curada. Se ela não mudar o curso da enfermidade, se ela não mudar o estilo de vida dela, o que acontece? Ela vai ter outro problema. E os medicamentos que ela vai ter que estar tomando agora, o medicamento que ela vai tomar por quanto tempo? Praticamente por toda a vida. Então, nós transformamos um enfermo agudo num enfermo crônico. E aqui acabou. Por quê? Porque se curamos completamente o indivíduo, como é que vamos manter toda essa estrutura da medicina? Aí o que acontece? Ele está lá com seu bypass. Então, precisa de quê? Cumarina, ou aspirina, para poder manter o quê? Manter o sangue mais fluido. Mas se ele tiver uma úlcera, ele vai sangrar. Daqui a pouco ele está lá com anemia. E ele entrou, se ele não fazer uma modificação no seu estilo de vida, ele entrou no laço e fica difícil sair desse laço. Muito difícil. Mas graças a Deus isso não acontece conosco, não é verdade? Nós temos essa luz, nós temos essa mensagem e podemos raciocinar. Eu sempre gosto de falar essa palavra. Raciocinar da causa para o efeito. Então, na medicina, apesar dela ser uma área muito intelectualizada, mas o que eu notei durante o tempo que estava estudando medicina é que ela é tão intensa que ela não deixa a pessoa raciocinar. O estudante de medicina ele não pode raciocinar. Ele tem que raciocinar de acordo com aquilo que está ali, mas ele jamais raciocina da causa para o efeito. Por quê? Porque não aprenderam. Por exemplo, você vai no hospital, estive visitando faz muito tempo um menino que teve um câncer no cérebro lá em Yonkers, Nova York. E estava lá com o pai dele, um menino com 6 anos de idade, já operado, tadinho, cheio de problemas, primeira cirurgia para tirar o tumor.
E eu falava com o pai, eu falei, tira esse menino desse hospital e arruma alguma coisa. Ele falava assim, não, não sei o que, coisa e tal. Então, um dia que eu fui visitar ele, daqui a pouco chega uma das trabalhadoras do hospital, não a nutricionista, que ela não leva, pede alguém para levar a dieta especial do menino. Dieta desenhada para aquele problema. Que era nada mais era que um pedaço de bolo de chocolate, aquele danoninho com... Não é bem um danoninho, um negócio amarelo. Como é que a gente chama aquilo? Não é tipo um flan, é um negócio amarelo e um sanduíchezinho com um hambúrguer, cientificamente desenhada para atender aquela necessidade. Agora, eles dizem que isso aí, que a nutrição não tem o quê? Não tem nada que ver, porque eles não raciocinam da onde? Da causa para o efeito. E se eu for embora daqui não conseguir nada de vocês, mas que vocês pelo menos raciocinem da causa para o efeito, vocês vão conseguir a buscar maneiras de livrar dos problemas que vocês têm. Mas se não raciocinar, não vai, porque não existe problema. Então, devemos evitar esses produtos e devemos buscar produtos que tenham vida, acrescentar na nossa alimentação alimentos que tenham vida. Os alimentos que têm vida, quais são os alimentos? As frutas e os vegetais, os alimentos crus, esses têm vida, têm enzimas vivas, transmitem vida ao nosso organismo.